Bom dia a todos. Nossa aula de hoje terá como tema a educação no Brasil, a história das rupturas, iniciando a unidade 2. Nossa aula terá como objetivo compreender como a educação escolar formal se desenvolveu e quando houve a transplantação do modelo português para a colônia, analisar os principais momentos da educação, da escola e do ensino nos vários períodos históricos, discutir sobre as rupturas e as transformações educacionais ao longo da história. Recapitulando, estudamos na unidade passada os conceitos de educação e ensino escolar. Vimos que a educação acontece em todos os espaços de convivência e que o ensino escolar acontece dentro de uma instituição de ensino. Vimos a educação indígena, que foi interrompida com a chegada dos jesuítas. Estudamos ainda a pedagogia dos jesuítas. Veremos agora no item 1 as aulas régias, a educação dirigida pelo Marquês de Pombal. Em 1759, acontece a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. O sistema jesuítico foi completamente desmontado. Foi instituída a língua portuguesa como idioma oficial da colônia. Foi criada a Real Mesa Censória com o objetivo de censurar os livros proibidos e indesejáveis. Criou-se ainda o imposto chamado subsídio literário, que era cobrado sobre a produção de aguardente. Foram criadas as aulas régias avulsas. Essas aulas eram de nível secundário para os meninos. Ofereciam conteúdo de gramática latina, grega e hebraica, de retórica e de filosofia, ministradas por professores escolhidos em concurso público e pagos pelo erário régio, e portanto contratados como funcionários do Estado. A educação escolar conduzida pelo Marquês de Pombal era utilitária e profissional. Assim deveria ser na colônia. A esta cabia copiar e imitar os sistemas educacionais das nações europeias. Houve também a instauração do processo de laicização da vida política e especificamente da educação. Esse processo de laicização compreendia a separação entre a Igreja e o Estado, entre a educação religiosa e a educação laica. Veremos agora no item 2 a família real portuguesa e a educação das elites. O ensino na época da chegada da família real portuguesa foi caracterizado pela criação de escolas que visavam a formação das elites, do Estado de maneira geral. As ações foram dirigidas para a criação de cursos de formação jurídica, militar, médica e eclesiástica. A política era formar juristas, advogados, deputados, senadores, diplomatas e funcionários do Estado. Os professores eram trazidos da Europa, ou eram os filhos das elites que retornavam ao país. Para realizar o trabalho de limpeza e vigilância nessas escolas, buscavam-se aqueles que trabalhavam nas casas de famílias ou eram escravos que tinham bom comportamento. A educação formal conduzida por Dom João VI tinha por finalidade formar os quadros dirigentes para a administração pública. A maioria da população, indígenas, africanos e brancos, pobres, espalhada pela zona rural, trabalhava nas lides da terra e permanecia distante da escola. No item 3, veremos a educação nas províncias. Nesse período, foi instituída a instrução primária e gratuita para todos os cidadãos. Instituiu-se o método Lancaster ou do ensino mútuo de monitoria, que ensinava a um grupo de 10 alunos, decúria, sob a rígida vigilância de um inspetor. A educação escolar refletia, então, os conflitos entre a Igreja Católica e o Estado. A formação humana adquirida na escola era destinada a poucos. A ampla maioria ficou excluída. As províncias criaram algumas escolas em número suficiente e de acesso restrito. As funções eram modelar as condutas e os hábitos, além de propagar concepções de mundo. No vácuo da inoperância e descaso das autoridades governamentais, as escolas confessionais, apesar dos frequentes conflitos entre o Estado e a Igreja, encontraram um campo fértil para prosperar o que, de certa forma,
contribuiu para que o Estado permanecesse na inoperância em relação à organização de um sistema público de educação. No item 4, veremos a República dos Coronéis e as pressões populares pela educação escolar. Nesta época aconteceram algumas reformas. A reforma de Benjamin Constant, em 1911, que tinha como princípios orientadores a liberdade e a laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. A reforma Rivadavia Corrêa, de 1911, que pretendeu que o curso secundário se tornasse formador do cidadão, e não como simples promotor ao nível seguinte. A reforma João Luiz Alves, que introduziu a cadeira de moral e cívica com a intenção de tentar combater os protestos estudantis contra o governo do presidente Arthur Bernardes. Aconteceram ainda as outras reformas. Lourenço Filho, no Ceará, em 1923, Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925, Francisco Campos e Maria Cassanta, em Minas Gerais, em 1927, Fernando de Azevedo, no Distrito Federal, atual Rio de Janeiro, em 1928, e a de Carneiro Leão, em Pernambuco, em 1928. Os estados continuaram a organizar a sua rede de ensino, composta de jardins da infância, escolas primárias e grupos escolares. O atraso industrial era justificado pela pouca educação escolar. A economia do país passou a exigir um trabalhador com algum tipo de conhecimento e de comportamento. Os governos tinham um discurso de modernização da sociedade por meio da educação que nos tirasse do atraso cultural e industrial e impulsionasse o país para a vida urbana industrial. Havia um sistema dual de ensino, a escola que formava para o trabalho, pragmática, utilitária e com aprendizagem dos rudimentos para inserção nas fábricas, indústrias e comércio, e a escola clássica, propedêutica, que preparava os estudantes para o acesso ao ensino superior, para o trabalho da condução e administração do Estado. No item 5, estudaremos os manifestos da educação ao povo e ao governo. O primeiro manifesto dos pioneiros da educação nova aconteceu em 1932. Tinha como princípios norteadores a universalização da educação, laicidade, gratuidade, obrigatoriedade, coeducação, descentralização, formação universitária para professores, educação pragmática e utilitária e espírito científico nas investigações. Defendia ainda a educação pública como função do Estado e representava uma ruptura com a maneira de pensar e de conduzir a educação. Defendia a educação pública, laica, gratuita e obrigatória comum para ambos os sexos e propunha um fundo para o financiamento que na época representou um avanço em relação à visão conservadora. Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo foram um dos 26 signatários desse manifesto. O segundo manifesto, chamado de Manifesto ao Povo e ao Governo, aconteceu em 1959 e tinha como princípios norteadores a reafirmação da educação pública, gratuita, liberal, sem distinção de classes, raças e de crenças, apoiado nos valores democráticos de liberdade, de solidariedade, de cooperação, de justiça, de cidadania, de igualdade, de respeito, de tolerância e de convivência com a diversidade étnico-cultural, uma educação voltada para o trabalho e o desenvolvimento econômico. Nesse período, a educação pública no Brasil foi pensada em função da necessidade de mão de obra qualificada para as indústrias. Foram criados os cursos profissionalizantes, as escolas agrícolas, industriais e comerciais, escolas técnicas e agrotécnicas, as escolas normais e o Instituto de Educação voltado para a formação dos futuros professores primários. Os funcionários dessas escolas eram indicados por políticos, prefeitos ou autoridades locais. Houve a continuação do sistema dual de educação, a educação pragmática, voltada para a preparação para o trabalho, e a educação das elites, propedêutica e voltada para os cursos superiores para a formação nas áreas de administração. A educação pública caminhou na medida em que as indústrias e o comércio precisaram de trabalhadores qualificados para desempenharem tarefas mais complexas. No item 6 veremos agora período do golpe militar e como a educação pública foi tratada nesse período.
Na época do período militar, a liberdade de expressão das pessoas foi restrita. Havia muita censura na televisão, nos jornais, nas letras das músicas e nas escolas e universidades. A cidadania e direitos sociais e políticos foram negados, e a educação foi tratada como um instrumento de controle moral. Esse controle moral foi implementado por meio da introdução de disciplinas como educação moral e cívica, organização social e política brasileira e estudos de problemas brasileiros, e na punição aos estudantes indesejáveis ao regime militar, por intermédio do Decreto 477 de 69, além da demissão de professores contrários ao regime. Assim acontecia o controle moral. Foi também um período de autoritarismo exacerbado. E esse autoritarismo se expressou em governadores indicados que também nomeavam os diretores de escola. As escolas foram obrigadas a implantar no ensino médio os cursos profissionalizantes, cuja finalidade era a formação de técnicos para as indústrias nacionais e internacionais. A Lei 5.692 regulamentou a profissionalização compulsória em todo o país. A qualidade da educação era compreendida pela quantidade de conteúdos que os estudantes repetiam nas provas escritas. A reprovação era compreendida como a incapacidade de aprender. Na unidade 3, estudaremos o período da redemocratização, cidadãos e consumidores. Os objetivos desta unidade serão compreender o contexto histórico, político e econômico desse período e suas implicações na educação brasileira. Compreender as relações entre as classes sociais, analisando os aspectos ideológicos subjacentes a essas relações. No item 1, estudaremos o fim da ditadura militar. 1985. É implantada a nova república. Depois de 20 anos de ditadura militar, censura e cassação dos direitos políticos, o Colégio Eleitoral elegeu o presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, que não pôde tomar posse. Assumiu o vice, José Sarney. A situação econômica e política brasileira da época. De 1985 a 1990, o país teve anos difíceis de alta inflação, perdas salariais, greves dos trabalhadores, desemprego, tabelamento e vários planos econômicos. O Plano Cruzado, em março de 86, o Plano Cruzado II, em novembro de 86, o Plano Bresser, em abril de 87, o Plano Verão, em janeiro de 1989 e o Plano Collor, em março de 1990, que modificaram nossas vidas. A sociedade brasileira possui um perfil capitalista, patriarcal e patrimonial. A sociedade brasileira é capitalista e composta por classes sociais. Quem controla os meios de produção controla quem vai trabalhar no seu negócio. Por isso falamos em contrato de trabalho e relações trabalhistas entre empregador e empregados. É patriarcal porque durante muito tempo os homens mandaram, e é patrimonial porque as práticas de alguns políticos têm sido tomar aquilo que é público, aquilo que pertence a todos, em bens particulares ou de um grupo de privilegiados, ou seja, é a prática de utilizar os bens públicos para uso privado, familiar ou próprio. Foi um período de direitos sociais conquistados. Os governos pretendiam, com os direitos sociais, conter os conflitos sociais e atenuar a distância entre as pessoas muito ricas e as pessoas muito pobres. Para isso, propuseram políticas governamentais focalizadas e compensatórias, e não políticas públicas como direito. Por um lado, buscaram com os meios de comunicação divulgar uma imagem de que se preocupavam com a população desprotegida, por meio de programas específicos e, por outro, introduziram na legislação trabalhista mecanismos de restrição à expansão destes direitos. Veremos agora no item 2 a educação na nova república. Neste período, houve um processo de organização dos trabalhadores da educação. A partir de 1985, os profissionais da educação se organizaram em sindicatos, entidades científicas, associações, congressos, fóruns e movimentos populares. Realizaram muitas greves, congressos de educação, elaboraram projetos de lei e o Plano Nacional de Educação,
proposta da sociedade brasileira. Aconteceram também umas conquistas voltadas para a formação da cidadania. A cidadania também foi uma conquista. Ser cidadão, educador e gestor é comprometer-se, é não acreditar que as desigualdades são naturais, que não ter assistência médica, emprego e educação pública é algo natural. Não, não é assim. As situações foram postas desta forma. A vida em sociedade é uma construção humana, feita por homens e mulheres, em constante movimento. Portanto, as desigualdades são resultados das ações humanas. Nesse sentido, a educação serviu como um instrumento de luta dos trabalhadores, pois cada uma das classes sociais tem interesses muito diferentes e, para sobreviver, buscam sua própria fórmula, sua maneira. Os dominantes que se apropriaram da riqueza têm como objetivos implementar os meios para aumentar seus lucros e viver das rendas financeiras. Para todos os trabalhadores, além do trabalho diário, sua outra tarefa é lutar e defender os direitos sociais, sempre. Um dos instrumentos de luta dos que trabalham é a educação pública, visto que a formação e as informações auxiliam os cidadãos a fazerem suas escolhas. Passaremos agora a estudar a unidade 4, tendo como tema a identidade profissional e o projeto político-pedagógico, políticas para a educação pública, direito e gestão. Os objetivos desta unidade serão refletir sobre a identidade profissional e o fazer profissional educacional, compreender em que medida o projeto político-pedagógico pode contribuir para transformar o fazer profissional dos funcionários numa educação para a emancipação, identificar as características do modelo econômico brasileiro, analisando a sua influência na gestão educacional. No item 1, estudaremos as transformações desse período com o retorno da democracia. As escolas públicas em todas as regiões passaram a receber muitos estudantes no período diurno e noturno, com atitudes ativas. Também é verdade que as empresas nacionais ou internacionais cada vez mais passaram a exigir trabalhadores com escolaridade básica, que soubessem realizar tarefas mais complexas. Jovens e adultos procuraram a escola pública em busca de um diploma. Adultos retornam às escolas ou procuram curso de capacitação e profissionalização. Foi promulgada também a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394/96. Os artigos 7 e 14 instituíram os parâmetros da gestão democrática. Some-se ainda o movimento organizado das entidades para a construção coletiva do Plano Nacional de Educação, proposta da sociedade brasileira, construído nos congressos de educação e que apresentou outra alternativa de gestão da escola. No item 2, veremos os reflexos para a educação. Nesse período, houve maior capacitação dos professores. A escola pública estava diante de questões que precisavam de outras respostas e de outras atitudes coletivas. Em algumas regiões do país, houve vários cursos de capacitação dos professores. Era comum o argumento de que bastava capacitá-los. Não resolveu. As formas de exclusão estão dentro e fora da escola. Os funcionários das escolas começaram a se organizar e a fazer propostas para se organizarem como categoria. Houve também uma preocupação com o princípio da gestão democrática, que resultou na implantação de projetos políticos pedagógicos. O que é então um projeto político pedagógico e para que serve? É um documento teórico-prático que pressupõe relações de interdependência e reciprocidade entre todos da comunidade escolar. Elaborado coletivamente, aglutina fundamentos políticos, filosóficos e éticos que a comunidade acredita e deseja praticar. É também um instrumento que organiza e sistematiza o trabalho escolar, compreendendo o pensar e o fazer da escola, integrados por meio de ações que unem a reflexão, as atitudes e as ações. É também um instrumento que define os valores humanitários, os princípios e regras de convivência social, define os indicadores de uma boa e consistente formação integral do ser humano e qualifica as ações e funções sociais que são responsabilidades da escola. No item 4, veremos a identidade profissional e os elementos que a constituem.
A identidade profissional é a soma de tudo que nos identifica existencialmente. Toda e qualquer identidade individual ou coletiva é construída pelo sujeito humano histórico, ao traduzir sua visão de mundo. A construção da identidade se vale da matéria-prima fornecida pela história, sociologia, política, instituições produtivas, instituições sociais, memória coletiva, aparatos de poder, doutrina religiosa, processos educativos e da cultura que, processados pelos cidadãos por grupos sociais ou por categorias profissionais, reorganizam seu significado em função de valores subjetivos e materiais, das relações de poder, do modo de produção e do projeto de sociedade. Entende-se por identidade o conjunto de símbolos, significados, experiências, rituais, códigos de linguagens e ações práticas que congregam aqueles que com eles se identificam e por meio deles revelam uma distinção entre o eu e o outro, nós e eles. Veremos agora os elementos que constituem essa identidade profissional. Primeiro temos o objeto social que os unificam e que os distinguem dos outros. São grupos sociais ou categoria profissional unidos em torno dos direitos sociais ou em defesa do ethos de uma profissão reconhecida. Por exemplo, trabalhadores das escolas públicas. Os símbolos, significados e códigos de linguagem comuns são logomarcas, frases feitas e outros objetos simbólicos escolhidos pelas categorias profissionais, através dos quais reforçam a própria identidade profissional, reconhecem-se e são reconhecidos e identificados na sociedade. Por exemplo, o logotipo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A posição social e reconhecimento da sociedade é o reconhecimento da população ao grupo social ou à categoria como parte integrante da sociedade, com mútuo benefício na interação e na defesa do ethos profissional. As experiências e práticas profissionais de organização no mundo do trabalho é o acúmulo de experiências do grupo social ou de uma categoria com reconhecimento pela sociedade de suas formas de organização e reivindicação, como profissional na defesa dos interesses do grupo ou da categoria profissional socialmente aceitos e reconhecidos. No item 5, estudaremos as políticas para a educação pública e o direito e gestão. Em 1989, em Washington, nos Estados Unidos, realizou-se um evento com os governos e ministros de vários países capitalistas desenvolvidos para decidirem o que fazer com aqueles cuja economia crescia num ritmo muito lento. Os governos e ministros que participaram do evento discutiram um conjunto de medidas que foram propostas e assinadas com o compromisso de aplicá-las em seus países. O evento ficou conhecido como o Consenso de Washington. O Brasil esteve presente com seus representantes e assinou o documento com as medidas a serem implementadas. As medidas implementadas pelo Consenso de Washington seriam a privatização, o livre comércio e a política do Estado mínimo. As principais características do modelo liberal são a privatização, a redução dos investimentos sociais, a adoção de medidas para a privatização das empresas estatais, a redução da quantidade de dinheiro para os investimentos sociais, na saúde, educação, cultura, previdência, e a permissão para a entrada de empresas multinacionais e bancos privados. Também a adoção de políticas para diminuir o número de funcionários públicos, a privatização das rodovias, a poupança interna, chamada de superávit primário, para continuar pagando os credores externos, manter os juros altos e os salários baixos, favorecer os empresários nacionais com isenção de impostos e induzir a população a pensar que não há diferença entre o que é público e o que é privado. O financiamento da educação e as políticas públicas neoliberais. Na educação básica, uma das modificações significativas foi a criação em 1998 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundef. Com isso, entre outras questões, em algumas regiões do Nordeste, houve um acréscimo salarial dos docentes, o que não significou um patamar salarial adequado, visto que a União não cumpriu o valor mínimo por aluno determinado na lei. No final de 2006, o Fundef foi substituído pelo Fundeb, que, não obstante fazer algumas correções,
uma ampliação do financiamento público para toda a educação básica, é, na prática, uma continuação do Fundef. Houve também redução dos investimentos em educação. A educação e a saúde têm uma porcentagem de recursos financeiros vinculados por lei. Só que o governo federal pode desvincular, ou seja, ele pode reter uma parte do dinheiro para fazer o que quiser. Na educação profissional e tecnológica também houve modificações. Primeiro, por meio do Decreto 2208 de 1997, que separou o ensino médio comum do ensino técnico profissionalizante, que passou a ter organização própria. Na educação superior, houve uma expansão desordenada do ensino privado em todas as regiões do país. Na visão de alguns empresários, o ensino deve ser tratado com as mesmas regras do comércio e do mercado. Foi com este pensamento que proliferou nos municípios o ensino superior privado, um negócio de compra e venda de serviços educacionais e que obedecem às leis de mercado. Por insistência do Ministério Público sobre a aparência de fundações nem sempre transparentes e com burlas à lei ou interpretações frouxas, a privatização vem sendo traduzida em subsídios, isenções de impostos, bolsas de estudo que em maior ou menor grau abocanham recursos públicos para instituições privadas. Concluindo nossa unidade, gostaria de deixar uma frase de Paulo Freire. Crescer como profissional significa ir localizando-se no tempo e nas circunstâncias em que vivemos, para chegarmos a um ser verdadeiramente capaz de criar e transformar a realidade em conjunto com os nossos semelhantes para o alcance de nossos objetivos como profissionais da educação. Muito obrigado a todos.